Muito bem, vamos a mais um desafio de limites e desta vez, meu irmão, vamos arrebentar um daqueles limites teimosos, né? Aqueles que tiram força só por enxergar o gás. E atenção, nós aqui vamos usar um pouco de indução matemática para conseguir chegar à conclusão neste exercício. Senão a gente ia emagrecer demais aqui. Então vamos usar um pouco de indução matemática para resolver este exercício. Eu vou tentar te explicar indução matemática em cálculo de limites, que é algo que não é tão fácil de entender em um vídeo apenas. Mas você vai ter algumas bases, claro, e vai perceber como derrubar exercícios do gênero e reduzi-los a brincadeira de crianças. Então preste bastante atenção aí, e se você acha que consegue resolver o exercício, pode pausar o vídeo, resolver o exercício e depois compare com a resolução e o procedimento que iremos usar neste vídeo. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Os visitantes do canal sabem muito bem qual tem sido a missão por aqui. Reduzir a matemática em autêntica brincadeira de crianças. Quem acaba de chegar é só se inscrever no canal, porque muita matemática vem aí. Agora, uma das coisas que não vai ser discutida aqui é que este limite é indeterminado. Atenção, o n tendendo para infinito, teríamos 1 por infinito. Então, 1 por infinito, a resposta em teoria de limites dá zero. Vezes, ok? Este radical, pelo menos esta resposta aqui, nós já percebemos que vai dar infinito. Só que este radical vai gerar uma fração, que teríamos 1 sobre n, que vai dar 1 sobre infinito, que no caso será zero. Bom, gente, não vamos discutir aqui. Isto aqui é uma indeterminação, não é? Isto é uma indeterminação. É uma indeterminação e a gente precisa ter uma forma de trabalhar essa indeterminação. Mas o que é que vocês acham se nós pegássemos, por exemplo, 1 elevado 1 sobre n, né? E já jogássemos dentro? Isso ia acontecer que, uma vez que essa expressão já dá infinito, nós poderíamos passar a indeterminação para infinito sobre, se este entrar, passa para o denominador, teremos infinito sobre infinito. Opa, temos infinito sobre infinito no contexto elevado a zero. Então, teríamos feito claramente algum esforço para procurar simplificar o exercício. Exato. Então, o primeiro passo que a gente vai dar é pegar este negócio e jogar para o radical. Desta forma, o nosso exercício, podemos chamar aqui a caneta azul, ok? Ups, vermelho, fica aí. Então, temos este negócio igual ao limite, atenção aí, ao limite do radical aqui de índice n. A expressão não vai se alterar, fica n mais 1, atenção aí, n mais 1, vezes aqui n mais 2, vezes reticência, temos aqui n mais n. Atenção aí, jovens. É preciso considerar uma coisa muito importante quando a gente pega este negócio e joga dentro do radical. A condição para entrar dentro deste radical é que esta expressão seja elevada ao índice. Então, nós teríamos algo do tipo 1 por n, não é? Elevado ao índice, que no caso é o n. Bom, multiplicando por toda essa expressão que eu posso chamar aqui de AN. Bom, note uma coisa interessante, é que 1 elevado a qualquer que seja a potência, sempre vai poder nos dar 1, desde que não seja infinito, né? Então, temos aqui raiz AN de 1 sobre n elevado a n, que no caso é n elevado a n, vezes o AN. Bom, percebe-se claramente que se a gente fizer o produto AN vezes 1, a gente terá aqui raiz AN do AN sobre n elevado a n. O nosso AN é toda essa expressão que está aqui interna, já estava dentro do radicando, né? Então significa que tudo isto, né, é dividido por isso aqui, que no caso é n elevado a n. Se a gente pegar isto e lançar para lá. Agora, prof, o que acontece daqui para frente? O que acontece daqui para frente consiste em interpretar esta expressão aqui, né? Perceba muita coisa que é preciso muita cautela para interpretar isto de forma correta.
AN mais 1 vezes AN mais 2, provavelmente a próxima expressão seria, não AN, perdão, N mais 1 vezes N mais 2, vezes o próximo seria N mais 3. Reticência até N mais N. Nós temos que conseguir uma expressão que possa substituir esta expressão daqui. Então, temos aí o N mais 1 multiplicado por N mais 2 vezes, ok? Provavelmente a próxima expressão seria N mais 3. Todo mundo sabe disso, né? É só seguir a lógica. Depois de N mais 3, teríamos N mais 4. Até N mais N. Então, nós vamos usar a indução para conseguir obter aqui uma expressão que possa ser equivalente a esta. Na maioria dos casos, você não deveria prestar bastante atenção no último termo, né? Na maioria dos casos, presta atenção sempre no último termo. E neste caso, no caso deste exercício, neste contexto, se eu somar N mais N, tenho 2 N's. Então, isso vai me fazer optar em colocar 2 N's. Só que, na maioria dos casos, um produto, presta atenção, muita atenção nisto, um produto está sempre associado ao fatorial. Então, eu acho que esta expressão possivelmente seja 2n fatorial. Bom, de onde o professor pegou o fatorial? O fatorial, toda vez que a expressão tem um produto, geralmente sempre vai entrar o fatorial, ok? Eu poderia procurar fazer a indução do zero para a gente procurar achar esse negócio, né? Mas eu prefiro partirmos por aqui. N mais N dá 2, então a gente coloca 2N. O produto tem muito a ver com fatorial. Agora eu vou testar para verificar se realmente esta expressão equivale a isto ou se preciso fazer algum acréscimo. Então, para tal, você vai imaginar que o N seja 1. Se o N for 1, nós só teremos o primeiro termo, onde no lugar de N a gente vai colocar 1. 1 mais 1. 1 mais 1 vai dar exatamente 2. Depois eu vou experimentar o N igual a 2. Então, vou ter 2 termos. Terei este mais este. Mas no lugar de N, eu terei que estar a colocar o 2. Preste atenção no seguinte. Colocando 2, 2 mais 1 vai dar 3, vezes, aqui colocando 2, 2 mais 2 vai dar 4. Atenção, você deve parar aqui porque o N é 2, então você pode ter 2 termos. Agora, se o N for igual a 3, eu vou ter que colocar 3 no lugar de N. 3 mais 1, vou ter primeiro 3 no lugar de N e o número de termos será também 3. Quer dizer que terei este e este. Agora, nota uma coisa muito interessante. Colocando 3 mais 3, tenho 4, vezes 3 mais 2, tenho 5. O terceiro termo, 3 mais 3, tenho 6. Se o N for 4, professor, então teremos 4 termos e vamos ter que colocar 4 no lugar de N, exatamente. E assim sucessivamente. Se eu fizer esta operação, 2 é a mesma coisa que 2. 3 vezes 4 é a mesma coisa que 12. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Agora, será que isto a gente consegue obter essas respostas usando esta expressão que a gente pressupõe que seja equivalente a esta? Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, você percebe que vai ter que pegar, no caso, no lugar de N, se o N for 1, colocar 1. Colocando 1, 1 vezes 2 vai dar 2. E terei 2 fatorial. É verdade que 2 fatorial é igual a 2. E aqui bate para N igual a 1. Será que a expressão também continua equivalente quando no lugar de N coloco 2? A gente coloca 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, terei 4 fatorial. Ops, problemas. 4 fatorial é igual a 24. Grande problema. Parece que a expressão não é mais equivalente a partir de N, não é mais equivalente a esta a partir de N igual a 2. Mas não tenha medo. Relaxa, respira fundo, beba água se tiver, porque a gente vai ter que ajustar a expressão. Então,
Veja só que agora, se no lugar de n coloco 3, ao colocar 3 vezes 2, eu percebo que a resposta é 3 vezes 2, a resposta seria, no caso, 6. Então fica 6 fatorial. E piorou, 6 fatorial dá 720. Bom, a pergunta que faço é, existe algum número que divide o 12 para dar 4? Que divide o 24 para dar 12? A resposta é sim, existe. Este número, no caso, seria o 2. Se eu pegar 24 e dividir por 2, vai dar 12. Como é que eu poderia pegar este 2, associá-lo ao n? Ok. Então parece que depois de ter achado 24 para conseguir uma expressão equivalente, preciso voltar a dividir pelo valor de n, que no caso é o 2. Ok, isso é apenas um pressuposto, né? Então me parece que depois tem que voltar a dividir pelo n, porque assim vai poder dar 12. Será que aqui, se eu voltar a dividir pelo n, que no caso é 1, este negócio vai voltar a dar 2 e bate? Então aqui, como o n foi 3, significa que devo dividir pelo 3? Vamos lá. Quando eu tento dividir pelo 3, qual é o problema? Ao dividir esta expressão por 3, ela não me dá 120. 72 por 3 dá, acho que 240. Ela me dá 240. Então eu começo a perceber, não é? Que não é verdade. Se eu voltar a dividir essa expressão por n, o que eu consigo é que esta expressão só é verdadeira para o primeiro, para n igual a 1 e para n igual a 2. Para n igual a 3 a expressão já não é verdadeira. Então eu preciso manipular mais uma vez a expressão. Aqui, esses produtos me fazem entender que parece que aqui tem mais um fatorial que entra no denominador. Que tal eu colocar um fatorial, aqui também 2 fatorial e aqui 3 fatorial? O que acontece com a expressão quando eu acrescento fatorial no valor que deveria dividir? Você vai perceber que aqui vai ficar com 2 sobre 1, porque um fatorial de 1 é o próprio 1, não é? E a resposta é 2. Ainda é verdade para a primeira expressão. Aqui fica 24 por 2 fatorial é 2. E isso vai dar 12. Ainda é verdade para n igual a 2. Bom, 3 fatorial, aqui teríamos 72, 0 por 3 fatorial, que é igual a 6. 72 dividido por 6 vai dar 12. Com este 0, 120. E ficou verdade para a segunda expressão. Ok. Então significa que o denominador deve levar fatorial. E você já achou a expressão induzida desta aqui. Significa que esta expressão é equivalente a esta. Professor, se quando era da primeira vez foi válida para n igual a 1, foi válida para n igual a 2, negou para n igual a 3. Será que agora que consertamos para n igual a 3, para n igual a 4, será verdadeira? Pode crer que para n igual a 4 também será verdadeira, né? Professor, não mente. Você pode experimentar n igual a 4, significa que vamos ter 4 termos. E no lugar de n a gente vai colocar 4. 4 mais 1 vai dar 5. E 4 mais 2 vai dar 6. 4 mais 3 vai dar 7. 4 mais 4 vai dar 8. Aqui seria a expressão para n igual a 4. Não é? Será que é a mesma coisa que isto aqui? Bom, aqui se eu colocasse n igual a 4, vamos lá ver o que acontece quando no lugar de n coloco 4. 4 vezes 2 vai dar quanto? 4 vezes 2 dá 8. Então fica 8 fatorial sobre aqui 4 fatorial. Agora note que 8 fatorial é 8, 7, 6, 5, 4 para o fatorial. Sobre 4 fatorial. Então simplifica este com este. Não percebe que esta resposta é a mesma que esta? Então, significa que esta expressão é verdade que é equivalente a esta. É isto que a gente volta para fazer no limite. Ok?
É isto que a gente volta para fazer no limite. Não sei se deu para perceber. Aqui não há uma fórmula específica que eu tenderei a usar. Existem expressões que a gente percebe que entram fatorial só por serem produtos, não é? Algumas expressões, por exemplo, de soma, se eu tivesse que induzir uma determinada soma, eu não usaria, nem pensaria em pensar, não ousaria em pensar no fatorial. Eu já entenderia que essa expressão está um pouco distante do fatorial e teria que experimentar outras formas. É claro que para algumas expressões, de acordo com as suas características, já existe uma técnica específica de pensar sobre aquela expressão. Então, possivelmente num vídeo qualquer venho, né, mostrar como induzirmos as expressões para acharmos uma expressão equivalente, né, àquela expressão que foi dada. Então, vamos esperar e orar que isso possa acontecer no canal Capa de Espera, porque somente desse jeito terá sido reduzido a questão da indução em brincadeira de crianças. Mas eu espero que tenham pegado o raciocínio neste exercício e a gente volta para o nosso limite. Bom, de acordo com as demonstrações feitas lá, nós chegamos à conclusão de que o n mais 1, n mais 2, vezes n mais n, pode ser igual a 2n fatorial dividido por n fatorial. E desta forma, podemos colocar esta expressão no limite. E a gente passa a ter limite de raiz a n, ok? Raiz a n, tudo isto pode ser trocado por isto, não é? Então, a gente coloca aí o traço de fração, que no caso vai corresponder ao 2n fatorial dividido aqui por n fatorial. Atenção que esta expressão está no denominador, então continua no denominador o n elevado a n. Ok? Então, há quem poderia querer pegar esta fração, colocar em cima, né? Então, teria esta fração dividido por isto. Só que depois de aplicar a regra de divisão de frações, né? Depois de aplicar a regra de divisão de frações, onde mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso disto aqui, e no final a resposta obtida será esta aqui. Só que eu escrevo direto porque eu já sei que o numerador será numerador, o denominador será denominador, e este, por ser denominador, estará a multiplicar com outro denominador aqui. Ok? Então, continuando com a expressão, como se resolve um limite desses? Eu já mostrei num dos vídeos que quando chegamos nesta fase, nós temos que pensar em usar este teorema, né? O limite da raiz a n do a n, n tendendo para infinito, pode, ok? Pode ser resolvido através da expressão an sobre an mais 1 sobre an. Não é? É só a gente achar o termo de ordem an mais 1, voltamos a dividir pelo an. Então, a princípio, a gente vai ter que considerar que esta expressão toda seja um determinado an. Se essa toda expressão representa an, então a gente vai ter que determinar o an mais 1, que é o termo de ordem n mais 1. Para tal, significa que no lugar de n eu devo colocar n mais 1. Então, este limite torna-se igual ao limite da expressão. Isto a gente faz para poder contornar aqui o índice n no radical. Então, se tenho raiz a n, ok? Eu posso aplicar este teorema para poder fugir do n no radical. E a ideia é sempre esta, para poder facilitar também toda a operação. Estamos juntos? Então, faça isto se o n for aparecer no índice, claro. Então, continuando. Significa que no lugar de n, o prof estará colocando n mais 1 para obter a expressão de termo geral para o caso em que a ordem for n mais 1. Então, aqui vai ficar 2. No lugar de n, a gente vai colocar n mais 1. Ok? Toda esta expressão recebe um fatorial. Sobre, ok? Sobre. Aqui o denominador n. n, vamos colocar n mais 1. Atenção, fatorial. Aqui a gente tem n, no lugar de n a gente está a colocar n mais 1.
Aqui a gente tem um expoente n, no lugar de n a gente está a colocar n mais 1. Dividido pelo AN, né? Pelo AN. O AN é toda esta expressão, então dividido por toda essa expressão, que no caso é aqui o 2n fatorial sobre aqui o n fatorial n elevado a n. Atenção, não é preciso fazer nenhuma mafia, é só repetir a expressão, senão vai pensar em outras coisas. O estudante sempre inventa alguma forma de complicar o exercício. Ok? Então, temos divisão de duas frações, que é a fração a castanho e temos a fração a esta cor, acho que é roxo, se não estiver erro. Esse problema de cores, mano, tenho grandes problemas com cores. Mas, enfim, isso não é nada, né? A gente vai manter esta primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Atenção aí, porque a gente vai mexendo numa e outra coisa. 2 vezes n fica 2n, 2 vezes 1 fica 2. Toda a expressão tem um fatorial aqui. Ok? Sobre um denominador, que no caso é n mais 1, para o fatorial, a soma de expoentes no na potência, né? Nesta parte, vai nos fazer entender que é base n mais 1 multiplicado por n mais 1. Só que uma das bases é elevada aqui ao n e a outra é elevada a 1. Alguns sabem que não precisamos colocar 1 como expoente, e isto é verdade. Ok? Então, multiplicamos pelo inverso deste, que no caso vai ser, aqui o inverso será n fatorial vezes n elevado a n por 2n, tudo dentro de parênteses fatorial. É muito importante esta parte porque permite uma interpretação correta do exercício. Agora, fez isto, o que é que faço daqui, prof? Daqui é só matar este negócio. Você precisa dominar a simplificação de expressões com fatorial. Se a gente tem n fatorial, se a gente tem n, não é? A gente, à direita de n, a gente conta n menos 1, n menos 2, n menos 3, a gente vai caminhando para lá sem parar. E à esquerda do n, temos n mais 1, temos n mais 2, temos n mais 3, e a gente vai para a esquerda sem parar. E na hora de simplificar as expressões, a gente sempre sai de esquerda para a direita. Então, pensa um pouco. Se aqui aparece 2n, 2n é como se fosse uma única variável n. Ok? E aqui também aparece 2n fatorial, é como se fosse n. Então, entre 2n mais 2 e o 2n, o mais 2 está aqui. O n está aqui. Então, nós temos que pegar esta expressão e fazê-la caminhar até aqui. Ok? Então, voltamos para o limite e escrevemos o seguinte. Este limite vai ser igual. Atenção aí, vai ficar 2n mais 2, que é o que a gente tem, vezes 2n mais 1. 2n, atenção, parou em 2n fatorial, porque a ideia seria 2n mais 2, 2n mais 1, 2n, então depois entraríamos em 2n menos 1, 2n menos 2 e assim sucessivamente. Mas uma vez que a ideia era chegar aqui, chegou para o fatorial. Ok? A mesma coisa acontece com o n mais 1 e o n fatorial. O n mais 1 está aqui, o n fatorial está mais à direita. Então, quem caminha é o n mais 1. Vamos ter n mais 1, n para o fatorial. Enquanto que do outro lado, as expressões que nós não mexemos foram o n fatorial, o n elevado a n. Aqui no denominador não mexemos em n mais 1, ok? N mais 1 não mexemos, n mais 1 elevado a n. Também não mexemos em n mais 1 elevado a 1 e também não mexemos em 2n fatorial. Agora, se houverem semelhanças entre o numerador e o denominador, a gente corta. No caso, temos 2n fatorial, sai com 2n fatorial. Temos aqui n fatorial, também sai com
n fatorial. Uma coisa que me chama a atenção, agora que o exercício ficou deste jeito, é o fato de ter esta expressão elevada a n e ter esta expressão elevada a n. Então eu vou usufruir de uma propriedade de limites em que quando a gente tem limite de an vezes o bn, a gente entende que isso pode ser limite de an vezes limite de bn, se isso puder te dar alguma vantagem. E no caso, isto me dá alguma vantagem de interpretação do exercício. Então poderei compreender que estes dois vão formar o único limite. O restante forma um outro limite. No caso, fico aqui com 2n mais 2, multiplicando 2n mais 1. Sobre aqui o n mais 1, multiplicando o n mais 1. Ok? O n tendendo para o infinito. N tendendo para o infinito. Vezes, atenção aí, esses formando um novo limite. Em que, ok? Formando um novo limite em que tanto este quanto este são elevados a n. Então, todos têm um único expoente n. Note que aqui tenho n sobre n mais 1. N sobre n mais 1. E o n tende para o infinito. Ok? O n tende para o infinito. Agora, é só resolver este limitinho, que é o limite de crianças. Este limite também é outro limite de crianças que já abordamos aqui no canal Capa Desperta. Portanto, agora vou eliminar os detalhes, porque se você veio até aqui, deve saber coisas básicas, né? Esse limite não é para crianças, mas nós estamos a reduzi-lo em coisas de crianças. Mas se você chegou aqui é porque entende coisas básicas, né? Agora, se temos um produto, a gente evidencia o n de maior grau, aqui fica 2, mais aqui o 2 sobre o n que a gente evidenciou, ok? Aqui também idem, vamos evidenciar o n de maior grau, vai ficar 2, mais aqui o 1 sobre o n que a gente evidenciou. Note que este negócio converge para 0, este negócio também converge para 0. E de seguida, veja uma outra coisa interessante aqui. Tenho que evidenciar o n de maior grau. Removi o n, fica 1. Mas tirei o n, fica 1 sobre n. Aqui, evidenciando o n, temos 1 mais 1 sobre n novamente. Esta expressão converge para 0. Esta também converge para 0. Por certo, do produto, posso simplificar n com n. N com n. N com n, tem que ser numerador com denominador, ok? Então fizemos isto. O que sobrou no numerador é 2 vezes 2. Vai dar 4, né? Vai dar 4. Então a gente tem aqui um 4. Vezes, do outro lado, você pode usar uma tática. Isso aqui vai dar um limite bem conhecido, que é o limite de Euler. Mas você pode fazer o seguinte. Eu preciso do rascunho agora. Não dá para mostrar isso passo a passo. O limite de n sobre n mais 1 elevado a n com n tendendo para o infinito. Você pode chapar esta parte aqui, ficando com limite, no caso do n mais 1. Veja que eu coloquei n mais 1 e o que não é o que tinha aqui. Só que para garantir com que esta expressão seja equivalente a esta, eu vou voltar a subtrair por 1. 1 menos 1 vai voltar a dar-me n, ok? Então, este negócio todo sobre n mais 1. Feito isto, você deve voltar a entender que eu posso, não é? Posso entender que isto é uma única expressão, isto é uma outra expressão. Então, depois vou aplicar uma técnica de separação, ficando com limite aqui do n mais 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre n mais 1, ok? Este negócio é elevado a n. Você já sabe que este sobre este vai dar 1, então temos aqui 1 menos 1 sobre n mais 1, limite, ok? Elevado a n. Se tentares tirar a indeterminação, vais verificar que tens 1 elevado a infinito. Então a gente entende que é uma indeterminação de Neper, né? Então, indeterminação de Neper, de Euler, né? Euler, Neper, tanto faz. A gente sabe que isso aqui vai ser igual a Euler
elevado ao limite, no caso de 1 menos 1 sobre n mais 1, ok? Por regra, a gente tira 1 e o que antes era expoente passa a multiplicar. Este 1 simplifica com este e a gente fica aqui com n vezes menos 1, que no caso vai dar Euler elevado a limite, ok? De menos n sobre... Aqui já posso evidenciar o n de maior grau ficando com n, ok? Aqui temos 1 mais 1 sobre n. Evidenciando o n de maior grau, isto converge para 0. E a gente fica com Euler. A gente fica com Euler elevado ao limite de menos n sobre n. N vezes 1. E esta resposta é Euler elevado a menos 1. Ok? Então, este limite todo, bem calculado, não é? A gente já sabe que isso aqui vai dar Euler elevado a menos 1. E este negócio vai ficar 4 vezes Euler elevado a menos 1. Se é Euler elevado a menos 1 passa por denominador, a gente passa a ter 4 sobre Euler. Reduzindo o exercício é autêntica brincadeira de crianças. Mas veja só quanto tempo a gente levou. Só para matar um exercitinho, ok? É só fazer o screenshot aí para verificar que isso não tem muita ciência e o que nos levou mais tempo é tentar explicar o método de indução. Então começamos por aqui, viemos para aqui, depois saltamos para aqui. Então o maior problema esteve em induzir a expressão, que é o que a gente fez aqui. Portanto, um beijo no cérebro, não deixe de compartilhar o vídeo com os seus colegas, ok? O canal, principalmente porque nós precisamos crescer. God bless!